que dá a oportunidade das pessoas construírem a sua residência e a administração está multando aquelas pessoas, fazendo um verdadeiro terrorismo para aqueles moradores da cidade que eu tanto amo e que não sou o rei do Gama, como diz o deputado César Lacerda, mas tive lá cerca de 2.400 a 2.600 votos. Então, senhora presidente, esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência, para que aqui o assessor do governador Cristóvão, o senhor Valdomiro, leve para o governador a má administração do senhor Maurício, que veio lá dos cafundós do Tocantins, para administrar uma cidade que eu amo e que eu vivo e que tenho certeza que é o orgulho do Distrito Federal. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhora presidente, deputado Renato Rainha, deputado Cafu, demais deputados presentes. Senhora presidente, iniciei aqui o debate da reeleição do nosso atual presidente da República. E eu vi com atenção os discursos dos nobres companheiros Renato Rainha, Eurípides Camargo e do eminente homem público, deputado Cafu. Mas, senhora presidente, eu disse que o povo brasileiro estava de parabéns. E está mesmo. Porque vamos analisar quem lutou contra a ditadura. Quem lutou contra a ditadura, se não foi o PMDB, o PSDB, que é filhote do PMDB e o PT? Quem lutou contra a ditadura, se não o PMDB, o PSDB e o PT? As origens são as mesmas. A favor da liberdade de expressão. Não há necessidade desta briga mais. O povo brasileiro está de parabéns. Luiz Inácio da Silva gostaria de votar no Fernando Henrique em 98. E eu acredito que na hora ele vai votar. Embora o PT necessite apresentar um candidato à presidência. Porque a oposição tem que ser respeitada e o PT tem que ser respeitado. Porque é um partido de luta. É um partido que lutou juntamente com o PSDB, juntamente com o PMDB, para o processo de democratização no nosso país. Então, senhora presidenta, o país avançou. Porque os partidos de direita hoje estão submetidos aos partidos de vanguarda. O PFL, que é de origem ditatorial, hoje está submetido e está apoiando o presidente da República. E o presidente da República teve a competência histórica de conseguir, com o apoio dos partidos de direita, fazer uma das maiores reformas deste país, que sempre foi a principal bandeira do PMDB, do PSDB e do PT. Portanto, deputado Cafu, a nossa origem é a mesma. Da defesa dos direitos humanos, da defesa da democracia. A nossa diferença, deputado Cafu, é muito pouca. É em função de estratégia. Os nossos objetivos são os mesmos. A melhor distribuição de renda no nosso país. Foi por isso que nós lutamos contra a ditadura. Agora, o que nos difere hoje é problema de estratégia. O PT tem uma estratégia, o PSDB tem outra estratégia, o PMDB tem outra estratégia. Mas os objetivos foram os mesmos. Quem abrigou o PCdoB e o antigo Partido Comunista, se não o PMDB, que era a grande frente democrática contra a ditadura? Então o povo brasileiro mais uma vez está de parabéns. Porque está no campo dos partidos progressistas, como o PMDB, PSDB e PT, a disputa do poder. E isso é um grande avanço, é um avanço histórico. E nós estamos dando lição ao mundo. Um país de terceiro mundo como o nosso. Conseguimos alijar as forças mais retrógradas desse país. Inclusive, nós estamos vendo aí o presidente da República
fazendo a verdadeira reforma agrária. Seu tempo está encerrado, senhor Só para parlamentar. finalizar, senhora presidenta. Nós estamos vendo o presidente da República com a bandeira do PT, com a bandeira do PMDB, dos partidos progressistas, fazendo a reforma agrária dos seus sonhos. Deputado Cafu, que sempre foi um lutador contra o latifúndio, contra as terras improdutivas. E está aí, através de Fernando Henrique Cardoso, através da taxação alta das terras improdutivas, fazendo a verdadeira reforma democrática que vai permitir o acesso à terra daqueles que trabalham na terra. Muito obrigado, senhora presidente. Vou chamar o último orador inscrito, já falaram 5 parlamentares. Pela ordem, os que eu chamei não estavam em plenário. Eu vou chamar novamente. Vou consultar se querem fazer uso da palavra. Deputado Renato Rainha. Abre mão, que você está inscrito. Abre mão. Deputado Tadeu Filipelli. Não se encontra novamente em plenário, portanto, não vou chamar novamente. Deputado César Lacerda. Também não se encontra em plenário. Deputado Odilon Aires. Não se encontra em plenário. Deputado Benício Tavares. Também não fará uso da palavra. Não se encontra neste momento em plenário. Deputado Luiz Estevão. Último orador inscrito no comunicado de parlamentares. 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, meus caros amigos presentes à galerias, moradores do setor de oficinas e ocupantes do setor de oficinas da Candangolândia, eu desejo, em primeiro lugar, dar as boas-vindas àqueles que nesta tarde nos visitam. E dizer que, infelizmente, é para trazer uma reclamação à nossa Câmara, já que, por iniciativa do deputado César Lacerda e minha iniciativa, aprovamos no ano passado uma lei que criava o setor de oficinas da Candangolândia, dando um prazo de 90 dias ao governo para que regulamentasse a criação daquele setor, a fim de que esses trabalhadores pudessem encontrar o justo espaço para continuar desenvolvendo as atividades que já desenvolviam em instalações precárias, localizadas no zoneamento errado, trazendo inclusive, eles mesmos reconhecem, transtornos aos moradores das áreas residenciais. Ora, infelizmente, passaram-se quase 2 anos, até hoje esse setor não foi legalizado, não foi regulamentado, e movidos pelo desespero e pela desesperança, há poucos dias, essas pessoas trabalhadoras ocuparam aquelas áreas no setor que era a elas destinado. Então, antes de qualquer atitude truculenta, antes de qualquer atitude violenta contra famílias de pessoas honestas e trabalhadores sejam tomadas, eu quero propor aqui que nós criemos uma comissão de 3 parlamentares, do governo, da oposição, dos parlamentares de partidos independentes, para que nós negociemos junto ao administrador regional da Candangolândia, a fim de que seja regulamentada a situação daquelas famílias, para que aqueles que trabalham possam ter a tranquilidade que merecem dentro do solo do Distrito Federal. Quanto à questão novamente trazida aqui, da sessão da última segunda-feira, lamentavelmente eu tenho que voltar ao assunto. E dizer que eu não consigo, em primeiro lugar, eu quero dizer que não concordo e reprimo, inclusive, a minha reprimenda é dirigida àqueles que queimaram aqui a bandeira do Partido dos Trabalhadores ou de qualquer agremiação. Eu sou contra que se peguem os símbolos legítimos das posições partidárias e que eles sejam de alguma forma agredidos. Portanto, só posso registrar aqui o meu repúdio a esse tipo de ação. Acredito que a discussão é livre, a democracia é uma forma de governo barulhenta, é uma forma em que os argumentos são utilizados com ênfase e às vezes com excessos de parte a parte, mas tenho convicção que o insulto e a agressão não são de nenhuma forma suporte para a vitória de qualquer argumento. Agora é preciso que se diga que as pessoas que não querem a violência devem começar primando por não provocá-la. Portanto, o que houve aqui nada mais foi do que o desdobramento de agressões gratuitas perpetradas contra 2 parlamentares, coincidentemente do PMDB, e todos eles revidando à altura as agressões que sofreram. Quanto à questão de negócio de Hulk, de músculos, eu quero dizer o seguinte,
Eu não sei por que certas pessoas ficam tão agitadas quando veem na sua frente cidadãos dotados de uma certa massa muscular. Eu não sei por que é que isso pode provocar inquietação e um certo nervosismo em determinadas pessoas. É preciso que se diga que músculos todos têm, assim como todos têm cérebro, e que cada um pode fazer, evidentemente, o uso que lhe aprover de tudo aquilo que a natureza lhe deu. Cada um que use o que tem. Uns usam os músculos, outros usam as cabeças, outros usam, evidentemente, as cabeças e os músculos, e, inclusive, o mundo e a vida nos mostra que nós temos que ser, inclusive, compreensivos e tolerantes com pessoas que insistem em usar outras partes do corpo, inclusive de formas indevidas. Portanto, eu não vejo por que tanto nervosismo. Deixem os musculosos andar à vontade, tá certo? Porque há espaço para todo mundo no mundo. Não havendo mais nenhum orador inscrito para o comunicado de parlamentares, nós passaremos à ordem do dia. Solicito ao deputado José Edmar que nos auxilie nos trabalhos desta sessão. Solicito ao deputado José Edmar que nos auxilie nos trabalhos desta sessão. Deputado Cafu, a resposta vai vir. Já está conversado. Leia o expediente, Lúcio. Leia o expediente. Leitura de expediente. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam, que dispõe sobre a colocação de guarita na QL12 do setor de habitações individuais sul. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam. Institui incentivos fiscais para o desenvolvimento da educação e da outras providências. Projeto de lei do deputado Zé Ramalho. Cria o Distrito Federal o Dia dos Prefeitos de Quadra e da outras providências. Projeto de lei do deputado Peniel Pacheco dispõe sobre o registro e o funcionamento de academias e de estabelecimentos que atuam na área de ensino e prática de modalidades esportivas no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho dispõe sobre a remissão de débitos tributários e a concessão de isenção de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ao Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre a identificação da empresa usuária nas contas de energia elétrica emitida pela Companhia Energética de Brasília. Projeto de lei do deputado César Lacerda dispõe sobre a inclusão de obras de arte de edificação do uso público no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Xavier declara a Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano entidade de utilidade pública. Moção do deputado Luiz Estevam. Reivindica a providência do Poder Executivo junto à Secretaria de Obras quanto à colocação de asfalto nas quadras econômicas do setor sudoeste, região administrativa Cruzeiro, RA 11. Moção do deputado Luiz Estevam. Reivindica o Poder Executivo junto à Secretaria de Saúde no sentido de manter o funcionamento do setor de isolamento de doenças infecto-contagiosas do Hospital Regional de Taguatinga. Moção do deputado Luiz Estevam. Reivindica a providência ao Poder Executivo junto à Secretaria de Obras quanto à colocação de um calçadão em frente às quadras QNL 2, 4, 6 e 8, contornando os eucaliptos no trecho que especifica. Moção do deputado Renato Rainha. Formula protesto contra a omissão do Ministério da Saúde na prevenção do câncer de colo uterino. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor presidente da Empresa Brasileira de Comunicação Radiobras a inclusão do ensino de Esperanto na programação da TV Nacional. Moção do deputado Renato Rainha. Parabeniza os gráficos pela passagem do seu dia 7 de fevereiro. Moção do deputado Manuel de Andrade. Reivindica a providência ao governo do Distrito Federal através da Administração Regional de Ceilândia, no sentido de determinar uma operação de limpeza na área externa da Feira Permanente de Ceilândia Sul e as áreas adjacentes, até o supermercado Tatico, bem como o cascalhamento do estacionamento da feira. Moção do deputado José Edmar. Reivindica ao Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal o aperfeiçoamento da sinalização vertical e horizontal e a instalação de redutores de velocidade da Estrada Parque Ceilândia. Moção do deputado José Edmar. Reivindica a Secretaria de Obras do Distrito Federal o plantio de árvores e ajardinamento de áreas públicas no setor sudoeste localizado na cidade do Cruzeiro.
Moção do deputado Zé Edmar, reivindica providência junto ao Poder Executivo para a construção de um posto policial no setor sudoeste. Moção do deputado Zé Edmar, reivindica a Secretaria de Obras do Distrito Federal a realização de obras de urbanização do setor sudoeste da região administrativa do Cruzeiro. Moção do deputado Zé Edmar, reivindica a Secretaria de Obras a conclusão das obras de asfaltamento da QR 514 da região administrativa 12 de Samambaia. Moção do deputado Renato Rainha, reivindica a supressão pelo Congresso Nacional do artigo 3º da medida provisória 1522, de 11 de outubro de 1996, diante da inconstitucionalidade do referido preceito. Requerimento do deputado Renato Rainha, requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa Distrito Federal em Ceilândia no dia 27 de março de 1997, em comemoração ao seu 27º aniversário. Requerimento do deputado Renato Rainha, requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa no Distrito Federal de Taguatinga no dia 5 de junho de 1997, em comemoração ao seu 39º aniversário. Moção do deputado Renato Rainha, reivindica o excelente ilustríssimo senhor presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Sérgio Coutura, em face das novas regras em vigor, conceder nova carta de financiamento às pessoas que a receberem e devolverem por não terem conseguido comprar imóveis. Indicação do deputado Antônio José Cafu, sugere ao governo do Distrito Federal que providencie a instalação de semáforo no retorno próximo ao acesso a Águas Claras. Moção do deputado Zé Ramalho, sugere ao Poder Executivo a reforma da Praça do Laço, em Braslândia. Moção do deputado Zé Ramalho, reivindica a providência ao Poder Executivo do Distrito Federal no sentido de instalação de iluminação pública nas paradas de ônibus, localizado na BR-070, no trecho em frente ao setor e o condomínio privê. Moção do deputado Adilon Aires, solicita à Câmara Legislativa formulação de moção de congratulação ao Sim Direta por sua ação contundente e eficaz na defesa dos servidores públicos, notadamente na ação de bloqueio das verbas do GDF para garantir o pagamento de 13º salário de funcionamento. Salário do funcionalismo. Moção do deputado Daniel Marques, propõe manifestação de pesar da Câmara Legislativa de Distrito à família e aos colegas de profissão do jornalista Paulo Franco, falecido dia 4 do corrente mês. Moção do deputado Daniel Marques, PMDB, reivindica a providência do excelentíssimo senhor presidente da Telebrasília, objetivando a instalação de orelhão para atendimento da comunidade do setor residencial Norte A, Jardim Roriz, na quadra 4, lote 3, próximo ao supermercado Ferreira, em Planaltina, DF. Moção do senhor deputado Manuel de Andrade, protesta contra a falta de uma política de segurança pública por parte do governo federal que previna a ação de marginais contra estabelecimentos comerciais, estabelecimentos bancários, postos de abastecimento de combustíveis residenciais. Moção do deputado Zé Ramalho, reivindica ao Poder Executivo providência para o asfaltamento de trechos de ligação entre as avenidas da cidade de Satélite e Riacho Fundo. Moção, requerimento do deputado Manuel de Andrade, requer a realização de sessão ordinária no Gama no dia 9 de outubro de 1990, em comemoração ao aniversário da cidade de Satélite. Requerimento de autoria do deputado Manuel de Andrade, requer a realização de sessão ordinária no Guará no dia 5 de maio de 1907, em comemoração ao aniversário da cidade de Satélite. Requerimento do deputado Manuel de Andrade, requer a realização de sessão ordinária na Ceilândia no dia 29 de março de 1997, em comemoração ao aniversário da cidade de Satélite. Requerimento do deputado Manuel de Andrade, requer a realização de sessão ordinária em Taguatinga no dia 5 de junho, em comemoração ao aniversário da cidade Satélite. Requerimento do deputado Zé Edmar, requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal de Taguatinga no dia 5 de junho. Requerimento do deputado Zé Edmar, requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal de Ceilândia no dia 27 de março de 97, em comemoração ao seu aniversário. Requerimento do senhor deputado Filipelli, requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa na Candangolândia, em comemoração ao aniversário da cidade. Requerimento do deputado Tadeu Filipelli, requer a sessão ordinária da Câmara Legislativa no Paranoá, em comemoração ao seu aniversário. Requerimento do deputado Filipelli, requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa na Vila Planalto, em comemoração ao seu aniversário. Requerimento do deputado Filipelli, requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa no Recanto da Ema, em comemoração ao aniversário daquela cidade. Requerimento de autoria. Deputado Manuel de Andrade, requer a realização de sessão ordinária em Santa Maria no dia 17 de fevereiro de 97, em comemoração ao aniversário da cidade Satélite.
Requerimento do deputado Tadeu Filipelli, requer a sessão ordinária, realização de sessão ordinária na Câmara Legislativa em São Sebastião, em comemoração ao seu aniversário. Requerimento de autoria do deputado Manuel de Andrade, requer a realização de sessão ordinária no Riacho Fundo no dia 13 de março de 97, em comemoração ao aniversário da cidade satélite. Requerimento do deputado Manuel de Andrade, solicita regime de urgência para o projeto de lei número 972, de minha autoria. Requerimento do deputado Antônio José Cafu, requer realização de sessão solene no dia 10 de março de 97, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Requerimento do deputado Daniel Marques, requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal para homenagear os prefeitos das cidades do entorno, presentes ao seminário de debates problemas comuns do Distrito Federal e entorno. Requerimento do deputado Valide Rolo, solicita a realização de sessão solene comemorativa aos 75 anos de funcionamento de fundação do Partido Comunista do Brasil. Requerimento do deputado Antônio José Cafu, requer a realização de sessão solene no Parque da Cidade no dia 3 de junho de 1996, em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente. Requerimento do deputado Valide Rolo, solicita a realização de sessão solene para entrega do título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Divino Gonçalves dos Santos. Requerimento do deputado Eurípides Camargo, requer a retirada do requerimento número 1193/96, de minha autoria, que requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 1197 e 1232 de 93. Requerimento do deputado Eurípides Camargo, requer a tramitação conjunta de projetos de lei. Requerimento do senhor deputado Eurípides Camargo. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 380/95 e 2305/96. Requerimento do deputado Eurípides Camargo, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei. Os projetos de lei número 2079, de autoria do deputado Valide Rolo, e 1478, do deputado Cláudio Monteiro. Recurso contra a deliberação da 19ª reunião da mesa diretora, que aprovou em parte o requerimento no 1185, de autoria do deputado Odilon Aires. Recurso contra a deliberação da 19ª reunião da mesa diretora, que aprovou em parte o requerimento de 1263/96, de autoria do deputado Odilon Aires. Autoria do deputado Odilon Aires. Recurso do deputado Odilon Aires contra a deliberação da 19ª reunião da mesa diretora, que aprovou em parte o requerimento número 1296, de autoria do deputado Odilon Aires. Recurso contra a deliberação da 19ª reunião da mesa diretora, que aprovou em parte o requerimento número 1184/96, de autoria do deputado Odilon Aires. Recurso do deputado Odilon Aires contra a deliberação da 19ª reunião da mesa diretora, indeferiu o requerimento número 1089/96, de autoria do deputado Odilon Aires. Vamos ler a data, só rapidamente, a data? Hein? Não, mas eu vou falando e você vai pedindo. Leitura da ata da 97ª sessão extraordinária. Não, pode pedir, pode... Senhora presidente, pela ordem. Com a palavra, Solicita a deputado Zé Vossa Ramalho. Excelência a dispensa da leitura das atas que se encontra no expediente desta sessão. A presidência concede a questão de ordem na primeira ata já ali do título. O deputado fará a leitura de cada um, se Vossa Excelência assim desejar, uma questão de ordem para cada ata que for aqui registrada. A primeira já está concedida, tenho como lida e aprovada. Ata da 98ª sessão extraordinária. Do mesmo modo. Senhora presidente, solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura da ata. Concedido e dá-se como lida e aprovada a ata citada pelo secretário. Ata da 99ª sessão extraordinária. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura da ata. Está acatado. Ata da 100ª sessão extraordinária. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura da ata mencionada. Está acatado. Vou solicitar ao secretário que faça a leitura de todas as atas para que Vossa Excelência peça, como ser de sua disposição, todas as dispensas de leitura das respectivas atas.
Senhora Presidente, temos aqui em mãos a leitura das atas números da 101ª sessão extraordinária, da 102ª sessão extraordinária, da 103ª sessão extraordinária, da 104ª sessão extraordinária, da 105ª sessão extraordinária, da 106ª sessão extraordinária, 107ª sessão extraordinária, 108ª sessão extraordinária, 109ª sessão extraordinária, 110ª sessão extraordinária, 111ª sessão extraordinária, 112ª sessão extraordinária, 113ª sessão extraordinária, 114ª sessão extraordinária, 115ª sessão extraordinária, 116ª sessão extraordinária, sessão extraordinária, da 142ª sessão ordinária, da 143ª sessão ordinária, da 144ª sessão ordinária, da ata da primeira sessão ordinária de 97. Senhora Presidente, pela ordem. Palavra, deputado Zé Ramalho. Senhora Presidente, solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura das atas mencionadas pelo senhor secretário. Está acatada a questão de ordem e damos por lida e aprovadas todas as atas citadas pelo secretário nesta sessão. Solicito um pouquinho mais de paciência aos parlamentares. Nós tínhamos muito material para ser feita a leitura em plenário. Faltam apenas 3 itens e o deputado Zé Edmar solicita que vocês possam ouvi-lo ainda terminar o relatório dos processos sobre a mesa. Declaração de prejudicialidade. O presidente da Câmara declara prejudicado o projeto de lei número 2328/96, de autoria do Poder Executivo. Declaração de prejudicialidade. A presidente da Câmara declara prejudicado o projeto de lei número 1881 de 96, de autoria do Poder Executivo. Declaração de prejudicialidade. A presidente da Câmara declara prejudicado o requerimento número 844 de 96, de autoria do deputado Antônio José Cafu. Declaração de prejudicialidade. A presidente da Câmara declara prejudicado o requerimento número 614 de 1996, de autoria do deputado Tadeu Filipelli. Declaração de prejudicialidade. A presidente da Câmara declara prejudicado o requerimento número 629 de 1996, de autoria do deputado Adilon Aires. Declaração de prejudicialidade. A presidente da Câmara declara prejudicado o requerimento número 613 de 1996, de autoria do deputado Tadeu Filipelli. Declaração de prejudicialidade. A presidente da Câmara declara prejudicado o requerimento número 611 de 1996, de autoria do deputado Tadeu Filipelli. Declaração de prejudicialidade. A presidente da Câmara declara prejudicado o requerimento número 453 de 1995, de autoria da deputada Maria José Mania, em função de constituição de CPI que tratou da mesma matéria. Declaração de prejudicialidade. A presidente da Câmara declara prejudicado o requerimento número 567 de 96, de autoria do deputado Edmar Pirineus. Requerimento do deputado Manuel de Andrade, que solicita sessão solene para condecorar o senador Fernando Luiz Gonzaga Gonçalves Bezerra. Requerimento do deputado Xavier, requer sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário de Brasília. Projeto de decreto legislativo, deputado Xavier, concede título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Ronaldo Fonseca de Souza. Comunicado da bancada do PSDB. A mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a senhora presidente, deputada Lúcia Carvalho. Senhora presidente, vale-me da apresenta para informar-lhe que em reunião realizada no dia 3 de fevereiro de 1997, a bancada do PSDB nessa Câmara Legislativa indicou o ilustre deputado Peniel Pacheco como líder da bancada do PSDB nessa casa e na condição de vice-líder, o deputado Marcos Limas. Pessoalmente, deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, deputado José Edmar, Peniel Pacheco, deputado Marcos Limas. Moção, deputado Manuel de Andrade. Protesta contra a determinação da Administração Regional do Gama de não cumprir a Lei número 1121, de 1º de julho de 1996, que permite a construção de cobertura em lotes residenciais em todas as regiões administrativas onde esteja autorizado o fechamento
com grades de áreas laterais e frontais dos lotes residenciais. Era só, senhora presidente. Passamos a seguir a ordem do dia. Item 1. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto número 1 da ordem do dia. Discussão da redação final do projeto de lei número 906 de 1993, que regulamenta a composição das comissões de licitação no âmbito da administração pública do Distrito Federal, de autoria do deputado Carlos Alberto. Em discussão a redação final do projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, a redação final do projeto de lei 906, em votação simbólica. Senhor presidente, pela ordem. Está em votação. Está em votação, senhor parlamentar. Os parlamentares que forem favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Projeto de redação final da Lei 906 está aprovado. Com a palavra o deputado Manuel de Andrade. Só que antes, o deputado César Lacerda... O deputado César me cedeu o espaço. Com a Que eu palavra o quero deputado Manuel de Andrade. fazer uma proposição à mesa, porque nós temos aqui vários itens que tratam de redações finais dos projetos de lei. Eu consultei se podia botar em bloco, ele disse que não pode, tem que ser um a um para que... Lendo a emenda de cada um, eu votaria de uma vez só. Porque eu tenho a impressão que não atrapalha. Projeto tal, relativo tal. Porque aí facilitaria bastante e nós teríamos um ganho de tempo razoável. Pela ordem, senhora presidente. Com relação à questão de ordem anterior, deputado Manuel de Andrade, nós vamos simplificar mais ainda, porque o projeto que não sofreu nenhuma emenda não precisará ser lido e nem votado. Basta que a gente anuncie a discussão, não havendo nenhum tipo de emenda, ele já pode ser aprovado, a não ser que haja manifestação do plenário. Portanto, nós vamos continuar a leitura de um a um, para que nós possamos permitir a manifestação de alguém que seja contrário. Se isso não acontecer, seguiremos na votação, seguiremos só apenas com a leitura, sem a votação e só o anúncio do projeto. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhora presidente, solicito a retirada para a próxima sessão do item número 17 de minha autoria, que é a proposta de emenda à lei orgânica. Catada a questão de ordem, item 17 entra na pauta daqui a 5 sessões. Item número 2, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Discussão da redação final do projeto de lei número 1223 de 1993, que altera o artigo 5º da lei número 41 de 1989, que dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal, de autoria do deputado Valinho de Rolle. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, informa ao plenário que a redação final, não tendo sido apresentadas emendas ou retificações, considero aprovada. Item número 3. Discussão da redação final do projeto de lei número 1283 de 1999, que autoriza a instituição dos Centros de Atendimento Médico Maternal e Infantil no Distrito Federal, de autoria do deputado Edmar Pirineus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, e tendo o projeto de lei 1283 de 94 sido apresentadas nenhuma emenda ou retificações, considero aprovado. Item número 4. Discussão da redação final do projeto de lei número 54 de 1995, que dispõe sobre a criação da Escola Técnica na região administrativa de Samambaia e da outras providências, de autoria do deputado Adão Xavier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o item número 4, redação final do projeto de lei número 54, e tendo o projeto recebido nenhuma emenda ou retificação, considero o projeto aprovado. Item número 5. Discussão da redação final do projeto de lei número 222 de 1995, que dispõe sobre a inclusão da disciplina Educação em Direitos Humanos nos cursos de formação, reciclagem
e treinamento dos policiais e agentes de trânsito do Distrito Federal, de autoria do deputado Miquel Paes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, a redação final do projeto de lei 222 de 95 e não tendo sido apresentadas emendas ou retificações, considero aprovado. Item número 6. Discussão da redação final do projeto de lei número 400 de 1995, que dispõe sobre a criação de área para embarque e desembarque de alunos do transporte coletivo escolar, de autoria da deputada Maninha. Em discussão, o item número 6 da ordem do dia. Não havendo quem queira discutir, e tendo a redação final do projeto de lei 400/95, não recebendo nenhuma emenda ou retificação, considera a redação final do projeto aprovado. Item número 7. Discussão da redação final do projeto de lei número 428 de 1995, que dispõe sobre a exigência de garantia real de reabilitação / recuperação de área degradada por empreendimentos que exploram recursos minerais no Distrito Federal, de autoria do deputado Rodrigo Hollenberg. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, não tendo o projeto recebido emendas ou retificações, considero sua redação final aprovada. Item 8. Discussão da redação final do projeto de lei número 454 de 95, que autoriza o governo do Distrito Federal a firmar parceria com a iniciativa privada para a implantação do plano diretor do Parque Areal, de autoria do deputado Tadeu Filipelli. Em discussão, a redação final do projeto de lei 454, item 8 da ordem do dia. Não havendo quem queira discutir, e o projeto não recebeu emenda ou retificação, considera aprovada a sua redação final. Item número 9. Discussão da redação final do projeto de lei número 732 de 95, que reserva a área para implantação do setor de oficina de pequenas indústrias na região administrativa de Santa Maria e da outras providências, de autoria do deputado César Lacerda. Em discussão, a redação final do projeto de lei 732. Não havendo quem queira discutir, e a redação final do projeto, não tendo sido apresentadas emendas ou retificações, considera a redação final aprovada. Item 10. Discussão da redação final do projeto de lei número 741 de 95, que dispõe sobre a criação do Conselho Superior de Segurança Pública do Distrito Federal, de autoria do deputado João de Deus. Em discussão, o item número 10 da ordem do dia. Não havendo quem queira discutir, não tendo sido apresentadas emendas ou retificações, considero o projeto, redação final do projeto de lei, aprovada. Item número 11. Discussão da redação final do projeto de lei número 757 de 1995, que cria a Bolsa Brasília de Produção Literária e da outras providências, de autoria do deputado Geraldo Magela e deputada Lúcia Carvalho. Em discussão, o item número 11. Não havendo quem queira discutir a redação final do projeto de lei 757 e não tendo sido apresentadas emendas ou retificações, considera aprovada a redação final do item número 11 da ordem do dia. Item número 12. Discussão da redação final do projeto de lei número 1225 de 1993, que dispõe sobre a autorização distrital para o porte de arma de fogo de uso permitido no Distrito Federal, de autoria do deputado Cláudio Monteiro. Em discussão, a redação final do projeto de lei 1225. Não havendo quem queira discutir e não tendo sido apresentadas emendas ou retificações, considera a redação final do projeto de lei 1225 aprovado. Item número 13. Discussão da redação final do projeto de lei número 1091 de 1996, que dá nova denominação ao Parque Dona Sara Kubitschek, ao Parque Recreativo Rogério Piton Farias e da outras providências, de autoria do Executivo. Em discussão. Em discussão, o item número 13. Não havendo quem queira discutir o item número 13, redação final do projeto de lei 1091, e não tendo sido apresentadas emendas ou retificações, considero aprovada. Item número 14. Discussão da redação final do projeto de lei número 1170 de 1996, que dispõe sobre a doação de equipamentos de informática às escolas públicas do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Marcos Arruda.
Em discussão, o item número 14. Não havendo quem queira discutir o item número 14, redação final do projeto de lei 1170, não tendo sido apresentadas emendas ou retificações à redação final, considero aprovada. Questão pela ordem. Pela ordem, deputado Geraldo Magela. Senhora presidenta, de acordo com o que é facultado a qualquer parlamentar, eu solicito a Vossa Excelência o adiamento da discussão dos itens 15, 16 e 17 da ordem do dia de hoje para 5 sessões. Catada a questão de ordem, os itens 15, 16 e 17, de autoria do Executivo. Confere, deputado. O item 15, apenas Vossa Excelência pode solicitar. O autor, deputado Daniel Marques e César Lacerda, devem solicitar para que seja retirado. O item 17 já foi retirado pelo deputado César Lacerda. O item 16, o deputado Daniel Marques deve se pronunciar. Acatado, portanto, em parte a sua questão de ordem, deputado Geraldo Magela. Senhora presidenta, questão de ordem. Com a palavra o deputado Tadeu O Filipe. deputado Daniel Marques, que inclusive se encontrava fora do plenário, deverá se pronunciar sobre a solicitação do deputado Magela. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, um instantinho aqui, se for possível, para a gente entrar num acordo aqui. Concedo 2 minutos. Gente, o tempo está correndo. Estou fazendo isso. Senhores parlamentares, 2 minutos de encerrar. Senhores parlamentares. Não, eu deferi em parte. 2, 15, 17, 16. Senhora presidente, nós entramos num acordo aqui de aceitar o pedido do deputado Magela no sentido de retirar o projeto em votação nessa sessão. Eu não sei se 5 sessões, na próxima sessão em que a gente tiver um consenso. Vou encaminhar o pedido de questão de ordem feito por Vossa Excelência, da mesma maneira que encaminhei o item 15 e o 17. Então, os itens 15, 16 e 17 ficam sem entrar em sessão por 5 sessões. Até lá se estabeleça o Até consenso. 5, né? Podendo Até sentar, 5, se vocês antes, solicitarem antes, a nossa assessoria de Muito plenário obrigado pela compreensão, incluirá. senhora presidente. Item 18, solicito ao secretário que faça a leitura
com acompanhamento dos senhores parlamentares. Item 18. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação em regime de prioridade do projeto de lei número 246 de 1995, que dispõe sobre a autorização de criação do Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema, em área que menciona e dá outras providências, de autoria do deputado Geraldo Magela. Em discussão, em segundo turno, segundo dia e votação. Não havendo quem queira discutir, em votação, processo simbólico. Os deputados que aprovam o projeto de lei 246, item 18, permaneçam como estão. Os que rejeitam, se manifestem. Está aprovado o projeto de lei número 18. Item 19. Item número 19. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 116 de 95, que altera a norma de construções nas áreas especiais de números 1 a 27 do setor D de Itaguatinga Sul e da outras providências, de autoria do deputado Jorge Cauí. É o item 20, né? É o item 20? 19? 19. Item 19, em discussão. Não havendo quem queira discutir o item 19, passaremos à sua votação. Item 19. Deputada Lúcia, pela ordem. Deputada Lúcia, eu estou entendendo que, em função do plano diretor ter sido aprovado, este projeto deveria ficar suspenso até a finalização do processo do plano diretor, da apreciação dos vetos, porque, dependendo do resultado, esse projeto pode ter desdobramentos. Então, eu quero, inclusive, pedir a Vossa Excelência a suspensão da votação, ou, se não for possível, pelo menos o adiamento por 5 sessões, para que a gente possa analisar melhor. Senhor presidente, pela ordem. Eu não vou concordar absolutamente com a proposta do deputado, porque esse projeto já vem em andamento há muito tempo e agora ele está na votação final. Eu não concordo absolutamente que o projeto seja votado. Senhora presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputada Renata Rainha. Senhora presidente, sobre o mesmo assunto tratado pelo deputado Geraldo Magela e deputado Jorge Cauí, eu solicito a Vossa Excelência que não retire da votação, haja vista que, quando o governador opôs o veto ao artigo, ele ainda não entrou para o mundo jurídico, ele não é norma ainda geradora de direitos e de obrigações, e que, portanto, se o projeto de lei do deputado Jorge Cauí for aprovado nessa sessão, e certamente ele será um direito adquirido antes da lei complementar, e que, portanto, ele deve ser votado hoje. Senhora presidente, questão de ordem. Senhora, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, pelos mesmos motivos expostos pelo deputado Renato Rainha e pelo deputado Cauí, nós insistimos na votação desse projeto de autoria do deputado Jorge Cauí na sessão ainda de hoje. Por ser em segundo turno, já foi votado em primeiro turno nessa mesma forma, dentro desse mesmo regimento, e o governador, dentre os artigos que ele vetou do PDOT, é exatamente o artigo 78 que eliminou aquela exigência de lei complementar. Então, nós insistimos na votação desse projeto ainda hoje. Eu gostaria, de todas as questões de ordens apresentadas, fazer uma sugestão aos senhores parlamentares, que utilizem da discussão para fazer, então, uma colocação sobre o projeto, porque não há ainda clareza por parte dos parlamentares no procedimento. Uns solicitam adiamento, outros que não vote, que seja votado hoje. Então, eu gostaria que o projeto fosse colocado, não em votação nesse momento, mas nós reabríssemos a discussão para que os parlamentares pudessem se inscrever e se pronunciar. Então, vou adotar esse procedimento. O primeiro a usar da palavra será o deputado Geraldo Magela. Vou assim proceder, reabrir e passo a palavra ao deputado, que é o primeiro inscrito para falar sobre a votação do projeto. Que está em discussão. Pela ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Geraldo Magela. Não, eu não quero me pronunciar sobre o mérito do projeto e não tem como fazê-lo. O que eu estou fazendo é usando a prerrogativa do artigo 172 do regimento
que garante a qualquer parlamentar pedir o adiamento da votação de qualquer projeto. Isso é lícito a qualquer deputado. E foi isso que é isso que eu estou propondo e que tenho a garantia regimental de pedir o adiamento. Vossa Excelência ou seu autor? Eu consulto se outros parlamentares desejam discutir não só o projeto, como a votação. Está aberta a palavra. Senhora, questão de ordem. Senhor presidente, eu acho que antes de discutir o projeto, antes de discutir o mérito do projeto, exigiria uma tomada, uma decisão quanto à discussão e votação do projeto ainda hoje. Eu insisto que esse projeto é de autoria do deputado Jorge Cauí. Eu insisto que o governador vetou exatamente o artigo 78, que seria o instrumento que poderia mudar o tipo de discussão utilizado até o momento na questão desta matéria. Portanto, a solicitação do deputado Geraldo Magela não procede. E insisto, a prioridade do próprio autor do projeto sobre uma solicitação do deputado Geraldo Magela. E sem dúvida nenhuma, isso é inquestionável. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Para questão de ordem, senhor presidente. O artigo 172 é claro, e eu concordo com o deputado Geraldo Magela, que qualquer um pode requerer o adiamento. Mas cabe a Vossa Excelência decidir. Esse adiamento não é obrigatório quando o deputado, quando o parlamentar requer. E por ser questão de justiça, e pelo autor do projeto de lei estar aqui, pedindo que o projeto seja votado, e por não haver nenhuma questão de natureza regimental, nenhum óbice regimental, não se justifica por nenhuma medida técnica legislativa que esse projeto não seja votado hoje, a não ser por decisões políticas. A não ser por questões políticas. Agora, por questão técnica legislativa e por óbice regimental, não se justifica, até porque o veto do senhor governador retirou do mundo jurídico o artigo que falava da lei complementar para efeito de mudança de gabarito. Ele não está no mundo jurídico. Não existe nenhuma legislação complementar em vigor ou até ordinária posterior a que o deputado Jorge Cauí está apresentando hoje como projeto de lei que venha a impedir a votação imediata do projeto de lei do deputado Jorge Cauí. Senhora presidente, questão de ordem. Se for idêntica, eu quero Não, de só forma o nenhuma. prazo dos próprios parlamentares para que nós definamos Não, aqui ao contrário, se presidente. votamos, que é prerrogativa da presidente, ou não. Se ao for contrário. novidade, com a palavra do Não, deputado. eu vou apenas citar Tadeu um Felipe. exemplo de uma decisão tomada aqui nesse plenário ontem por Vossa Excelência, onde que decidiu-se retirar um projeto de lei que falava sobre projetos autorizativos. Por quê? Exatamente o prazo de 5 sessões seria insuficiente para a sanção pelo governador daquela lei. Senhora presidente. Senhora presidente, então eu gostaria de continuar a minha questão de ordem. Exatamente ontem foi retirado um projeto de lei por uma alegação do deputado Geraldo Magela que no prazo de 5 sessões não seria possível haver a sanção do referido projeto e surtir seus efeitos. Da mesma forma, sabemos que o PDOT, ele terá o prazo de 30 dias para ser apreciado o veto. Então, essa solicitação do deputado Geraldo Magela não tem o menor cabimento possível, não tem o menor resultado prático. Então, não tem fundamento acatar a solicitação do deputado Geraldo Magela. E, além disso, de acordo com o artigo 108, inciso 9, ou inciso 11, fica sujeito à deliberação do plenário o adiamento de discussão ou de votação. Então, não pode ser uma decisão isolada. Nesse caso, se Vossa Excelência for negar ou impedir a votação desse projeto ainda hoje, mesmo assim teria que ser submetido ao plenário. Eu que pretendo fazer. Senhor presidente, é uma questão de ordem também. Senhor presidente, eu entendo, e aí é uma questão de análise, que o veto do senhor governador ao plano diretor será apreciado nessa casa nos próximos dias. No entanto, esse projeto do deputado Jorge Cauí será, depois de aprovado, enviado ao Poder Executivo, que poderá vetar ou não. E se o governador assim entender de vetar, será apreciado nessa casa, posteriormente, a apreciação do veto do plano diretor. Portanto, essa casa
ao apreciar esse projeto, está simplesmente apreciando o projeto em plenas condições de aprovar, porque mesmo outro projeto ainda não tem decisão sobre o veto, ou sobre manter o veto, ou a derrubada do veto do senhor governador. Não tem sentido, portanto, adiar ou não fazer a votação hoje. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhora presidente, eu fico preocupado com esse debate, porque nesses 2 anos que eu estou aqui, eu não presenciei este ato sendo colocado aqui na sessão. O que nós temos presenciado e tem sido a prática é o quê? Quem tem poder para pedir, para te retirar o projeto, ou é o autor do projeto de lei, ou salvo os relatores. A minha preocupação, nobre presidente, é que se essa prática se tornar uma prática diária, qualquer deputado possa pedir para se retirar da pauta outro projeto de outro deputado, não vai haver sessão mais nessa casa, que vai ser uma cachoeira de deputados querendo inviabilizar o projeto de outro deputado, seja por qualquer motivo. Então, peço à nobre deputada que haja com sensibilidade nessa questão para não se abrir precedente futuro. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Solicito de Vossa Excelência colocar em votação adiamento aí da proposição do líder do governo que está achando que é dono desse plenário. Eu gostaria de comunicar a todos os parlamentares que a mesa, ao ouvir todas as questões de ordem, tomou uma decisão baseada no regimento. Quero ler aos senhores parlamentares que o artigo 172 diz: do adiamento da votação, antes de iniciar a votação de qualquer proposição, é lícito qualquer deputado requerer o seu adiamento pelo prazo máximo de 5 sessões ordinárias. Então, o parlamentar que fez isso utilizou do regimento, só que o regimento também coloca que, nas questões de deliberação do plenário, estão os adiamentos de projetos. Então, se não há consenso do autor com quem pediu, eu, combinando os dois, vou submeter ao plenário se a gente adia ou não, submeter nominalmente. Então, essa é a interpretação do artigo 172, que o deputado Geraldo Magela tem razão, porém, o artigo 108 destaca aquilo que o plenário pode deliberar, que é adiamento ou não de projetos. Então, como ambas as partes têm razão, nós vamos submeter se vota ou não o projeto hoje, se dá o adiamento ou não. Então, eu vou submeter essa decisão ao plenário agora, nominalmente, com auxílio do seu secretário. Vou submeter da seguinte maneira. Queria a atenção dos senhores líderes e parlamentares, por favor. Deputado José Edmar fará a chamada dos senhores parlamentares. Os que votarem sim, desejam que o projeto seja mantido na ordem do dia. Os que votarem não, estarão acatando a solicitação do deputado Geraldo Magela de remeter para 5 dias. Então, estou submetendo a plenário aquilo que é regimental. Senhora por presidente, decisão já irrevogável da presidente. para encaminhamento de votação, a liderança orienta a bancada do PSDB a votar no sentido de que não haja adiamento de votação. Todos os líderes poderão utilizar deste horário para o encaminhamento de votação, se desejarem assim fazer uso do regimento. A orientação da bancada do PT é fazer adiamento, até porque, bom, é uma obstrução, porque nós entendemos que é uma ação democrática, né, que é permitida, regimental, inclusive, que nós vamos utilizar. Senhora Presidenta, logicamente, a orientação da bancada do PMDB é de votar a favor da apreciação dessa matéria ainda hoje. Por quê? O adiamento por 5 sessões ainda é a coisa mais descabida que foi solicitada nesse plenário, uma vez que, em 5 sessões, o veto do PDOT, do artigo 78, não deverá ser apreciado nesse período. Então, não tem o menor cabimento, a menor procedência tal solicitação do deputado Geraldo Magela. Senhora presidente, questão de ordem. Senhora presidente, questão de ordem. Gostaria de trazer um fato novo à discussão, com base no artigo 172 do regimento interno. Ele diz que antes de iniciar a votação,
de qualquer proposição, é lícito ao deputado requerer, e se requer por requerimento. E o artigo 108 do mesmo regimento interno, se Vossa Excelência puder acompanhar, diz no caput: serão inscritos e depende de deliberação de plenário os requerimentos não especificados nos artigos anteriores e que solicitem. Item 9, adiamento de discussão ou de votação. Eu indago a Vossa Excelência se nós temos requerimento por escrito, porque o artigo 108 diz que o requerimento tem que ser por escrito. Eu lhe respondo, deputado Renato Rainha. O regimento até o momento nessa casa, ele vinha sendo seguido em parte, quando os deputados questionavam, mas na grande formalidade desta casa, era quase como uma prática usual os requerimentos serem aceitos quando formalizados também pelo microfone, assim como pareceres orais e com a aprovação do presidente. Portanto, quero dizer que Vossa Excelência tem razão ao citar o artigo 108, inciso 9, dizendo que o requerimento tem que ser por escrito, mas essa prática usual, ela deixará sistematicamente de fazer parte do nosso dia a dia quando todos nós dominarmos o regimento. Portanto, concordo com Vossa Excelência para a próxima questão, já tendo avisado a todos os parlamentares que qualquer requerimento só será submetido se apresentado por escrito. Como esta prática não era usual por nenhum dos presidentes que me antecederam, nem deputado Soriano, nem deputado Benício Tavares, nem deputado Geraldo Magela, eu me dou o direito de, pelo menos uma vez, conceder esta liberdade aos parlamentares, mas que, como Vossa Excelência bem lembrou, não terá uma próxima vez de mudança de regimento, a não ser que nós mudemos oficialmente. Portanto, é essa a decisão e solicito ao deputado Zé Edmar que consulte os parlamentares. Aqueles que responderem sim, estarão acatando o requerimento do deputado Geraldo Magela. Os que disserem não, querem a votação nesse momento. É mais fácil submeter assim, eu pediria a sua atenção. Presidente, infelizmente, Vossa Excelência está ignorando o constante do regimento interno. Outras presidências, inclusive a anterior, ele acatava ou não requerimento por escrito ou oral de acordo com a sua vontade, com a sua conveniência, e nós sabemos disso. E Vossa Excelência está inaugurando um tempo novo aqui na Câmara. Nós estamos num momento diferente, num momento de democracia, e eu gostaria de ver Vossa Excelência acatar o requerimento e não rasgá-lo, por favor, porque realmente é de fundamental importância que o regimento interno impere aqui. Nós que fazemos leis para toda a população, temos que saber respeitar o regimento interno. Dou total apoio ao deputado, nós não vamos rasgar nenhum requerimento, até porque a palavra do deputado Geraldo Magela não pode ser rasgada, e vou considerar o seu requerimento verbal como oficial. Ele fez verbalmente, está registrado nas notas taquigráficas, submeto à votação como o último requerimento verbal a ser avaliado pelo plenário. É importante essa discussão até para se criar o hábito e a cultura de seguirmos o regimento. Deputado Renato Rainha, eu lhe parabenizo e solicito sua compreensão, porque do mesmo modo farei a consulta se vocês permitirão ou não o requerimento solicitado pelo deputado. Sim, presidente, eu não vou polemizar, eu acato a decisão de Vossa Excelência, embora não concorde com ela, apenas para correção, eu disse rasgar o regimento e não o requerimento, até porque não existe requerimento. Retificação feita, mas a sua verbalização foi requerimento. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores parlamentares. Os parlamentares que votarem sim estarão votando com o requerimento do deputado Geraldo Magela. Os que votarem não estarão votando para que não se aceite o requerimento de adiamento. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Deputado Benício Tavares. Ausente. Ausente. Não é para manter o voto. Está aceitando. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Célio Lacerda. Não adiar. O sim é para adiar. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Célio Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Não. Com declaração. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Eurico Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Não. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado José Edmar. Não. Deputado Luiz Estevão.
Não. Deputado Manuelzinho? Não. Deputado Marco Lima? Não. Deputado Marcos Arruda? Ausente. Deputado Miqueias Paz? Ausente. Deputado Odilon Aires? Não. Deputado Peniel Pacheco? Não, com declaração. Deputado Renato Rainha? Não, com declaração. Deputado Valinho de Rolha? Ausente. Deputado Xavier? Ausente. Deputado Zé Ramalho? Ausente. Nós não temos quórum para a votação, se encontram apenas 12 parlamentares presentes. Portanto, como não há quórum para a votação, encerro a sessão agora, neste momento, possamos passar. Não houve quórum para a votação. Não houve quórum para a votação. Pela ordem, senhora presidente. Me permita terminar o encaminhamento? Perfeitamente. Não houve quórum para a votação, portanto, não há declaração de voto. O projeto volta à pauta de amanhã e nós, não tendo quórum para fazer votação dos próximos itens, estamos passando... Estou presente. Era exatamente o que eu queria indagar, senhora O presidente. secretário me entregou a ordem. presença de 12 parlamentares. Só que eu não voto. Não tem problema, não tem problema. Era o que eu queria falar aqui agora. Por informação do nosso secretário, confirmava apenas 12 presentes, quando, na verdade, ele não tinha contado com a presença da presidente. Portanto, somos 13 parlamentares aqui em plenário, sendo que 12 se manifestaram. Então, peço ao deputado que faça apenas a computação, novamente, dos... 12 deputados presentes, 12 deputados votando não. A deputada Lúcia Carvalho presente e 11 deputados ausentes. Portanto, se encontram 13 em plenário e 12 votaram não. 2 declarações de voto. Deputado Daniel Marques, 3 declarações de voto. Daniel Marques, Peniel Pacheco, Renato Rainha. Eu peço 1 minuto na declaração de voto do requerimento. Rápido, senhor presidente. Eu quero parabenizar a sua presidência com a ressalva de hoje não ter cumprido o regimento, mas com a promessa de daqui para frente cumprir o regimento, porque eu não sei o que é pior para essa casa, senhora presidente, se um ditador na presidência ou se um agitador no plenário. Muito obrigado. Agitador é bom. Declaração de voto, deputado Odilon Aires. Não, retificando, Peniel Pacheco. Senhora presidente, eu queria ser muito breve. Votei não ao pedido de adiamento, até porque nós sabemos que a democracia é a manifestação da maioria a respeito de qualquer tema. E quando a gente fica adiando votação, nós estamos usando artifícios que prejudicam até a manifestação da própria democracia. Então, se o projeto está na ordem do dia para ser votado em segundo turno, que eu acredito já passou, inclusive, pelo crivo primeiro dessa casa, fugir da votação seria um ato até leviano contra a democracia. Então, vamos votar o projeto. Quem acha que ele deve ser aprovado, vota sim. Quem acha que não deve, vota não. E nós consolidaremos o resultado desse plenário, manifestando a vontade da maioria. Declaração de voto, deputado Renato Rainha. Senhora presidente, eu gostaria apenas de expressar. Senhora presidente, eu gostaria apenas de expressar aqui o meu protesto, porque no momento que a gente tem um precedente de desrespeito ao regimento interno, certamente
nós teremos fundamento para que situações posteriores se peça baseado nos mesmos critérios que Vossa Excelência concedeu esse desrespeito, que desrespeitos posteriores ao regimento possam acontecer. E isso, infelizmente, é lastimável para esta casa. Então eu rogo de Vossa Excelência, que está trazendo novas luzes para a presidência desta casa, que não permitem mais nenhuma hipótese que o regimento interno seja desrespeitado. Vossa Excelência, deputado Renato Rainha, ouviu desta presidência que, como única exceção e pela prática usual desta casa, permitiria que este requerimento verbal pudesse ser apreciado pelo plenário. Com a palavra o deputado João de Deus. Eu não quero protestar contra Vossa Excelência, muito pelo contrário. Eu quero elogiar a atitude de Vossa Excelência no que diz respeito à questão das cadeiras da imprensa que Vossa Excelência mandou trocar. Conte comigo, deputada Lúcia Carvalho. Muito obrigada, João de Deus. Deputado, companheiro de luta na mesa diretora pelos próximos 23 meses. Findo a declaração de voto, nós vamos encaminhar a votação do projeto de lei em segundo turno, que altera a norma de construção nas áreas especiais dos números 1 a 27, setor D. Pede voto nominal, Benito, porque não tem quórum, senão eu vou declarar a ausência de quórum. Senhora presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Solicito que a votação seja pelo processo nominativo. Solicito ao deputado Zé Edmar que faça a chamada dos senhores deputados para a votação nominal solicitada pelo deputado Benício Tavares do item número 19 da ordem do dia. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Célio Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos da Arruda. Ausente. Deputado Miquias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Valinho de Rolo. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. De novo. 1, 2, 3, 4. Senhora presidente, informo. A quórum, votaram 12 parlamentares, 12 votos sim, portanto, está aprovado o projeto de segundo turno. Segue para a votação da redação final. Item número 20. Solicita ao senhor parlamentar deputado Zé Edmar que faça a leitura. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 153 de 1995, que cria isenção de imposto sobre transmissão intervivos e TBI, relativa à aquisição de unidades habitacionais, financiada pelo Fundo Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal. De autoria do deputado Tadeu Filipelli. Em discussão, o item número 20. Senhora presidenta, questão de ordem. Eu gostaria de solicitar adiamento por 5 sessões na apreciação e votação desse projeto. Requerimento por escrito, Vossa Excelência se lembra que
Foi a última vez que concedi um requerimento verbal, portanto, eu solicito que Vossa Excelência Sem dúvida. possa fazê-lo por escrito. Não, sem dúvida nenhuma. É que a senhora Chamarei acabou, o próximo Vossa Excelência item acabou e de votarei comunicar. ao 20. Vossa Excelência acabou de comunicar sobre este fato. Já solicitei a minha assessoria que preparasse o requerimento, mas ainda não houve tempo hábil. Adio para o final da sessão. Item número 21, discussão em primeiro turno, quarto dia em votação do projeto de lei número 157/95, que altera o gabarito dos lotes residenciais unifamiliares e comerciais da região administrativa do Recanto da Emas e da outras providências, de autoria do deputado Xavier. Em discussão, o item número 21.